Boa noite, graça e paz. Dê um abraço na pessoa que está ao seu lado. Aperto de mão. Já Deus te usar aí, Netão. Sorriso. Se for o cônjuge, um beijinho. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Em todo o tempo. Você pode sentar. Quem está feliz com Jesus nessa noite? Quem está pronto para ser arrebatado nessa noite? A igreja quer subir, não é, irmãos? Mas até que esse dia chegue, saiba que o Senhor quer usar você aqui nessa terra, quer usar você aqui nessa geração. Nós não estamos à toa, nós não estamos apenas esperando a volta de Jesus, mas há um propósito eterno com cada um de nós aqui nessa terra, há um desejo no coração de Deus em usar a mim e a você como canal dele nessa geração. Você pode dizer amém? Abra sua Bíblia comigo ou acesse a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 8. Aleluias. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Senhor está aqui nesta noite. Que maravilha. Acharam João capítulo 3, versículo 8? O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você pode dizer amém? Amados, tem um programa no Fantástico. E esse programa ele começou, acho que ano passado. É uma série de investigação intitulada Cadê o Dinheiro que Estava Aqui? Quem já assistiu isso? Não é? Cadê o dinheiro que está aqui? E na reportagem é um repórter fantasma, e aí ele mostra a instituição, e todo o documentário, toda a investigação gira em torno dessa pergunta: cadê o dinheiro que estava aqui? E à luz desse texto, eu quero fazer uma pergunta nessa noite: cadê o mover do Espírito que o Senhor fez arder nos anos 60 no meio dos batistas nacionais? Cadê esse ardor? Cadê aquela paixão? Cadê aquela devoção? Você, Amâncio, ouviu muitas histórias nesse sentido, do mover de Deus, do mover do Espírito Santo. E nós precisamos responder essa pergunta. Márcio, Rita, Alexandre, nós precisamos responder essa pergunta. Mas talvez alguém diga assim: pastor, o senhor pegou muito pesado, pastor, nem nos anos 60 eu tinha nascido. Como é que o senhor me faz uma pergunta dessa, pastor? Então eu vou pegar mais leve. Cadê o ardor do Espírito que o Senhor fez arder na história da Igreja Batista Missionária da Amazônia a partir do ano 2000? Irmãos, quando nós mergulhamos no encontro com Deus, na visão celular, é claro que muitas coisas nós precisamos ajustar. Mas nós precisamos ter muita humildade para admitir, que o que Deus começou a fazer no meio dessa igreja a partir do ano 2000 foi um verdadeiro divisor de águas para a história dessa igreja. Houve um antes e um depois na história da Igreja Batista Missionária da Amazônia, em termos de paixão, em termos de devoção. Cadê a turma do ano 2000 aqui dessa igreja? Essa turma está aqui? Dá um sinalzinho com a mão. Estamos aqui, meia dúzia de sobreviventes, Jesus, mas essa turma está animada. Eu acho, Clécio, que você tem lembranças dos pré-encontros que nós fazíamos lá na escola técnica, naquele auditório, em que aquele auditório era sacudido pelo poder de Deus. Nós vivemos isso aqui.
E nós precisamos ter humildade, queridos, para admitirmos isso. De que essa essência, ela não mudou. O fogo, ele arde continuamente sobre o altar de Deus, e ele não se apaga, e ele não se apaga, e ele não se apaga, e ele não se apaga. Passa década, entra década nova, entra ano, sai ano, esse fogo, ele nunca se apaga, ele permanece o mesmo. Queridos, se alguma coisa mudou, não foi o Senhor. Se alguma coisa mudou, não foi a unção, não foi a glória de Deus, não foi o poder de Deus. Se alguma coisa mudou, fomos nós. E a igreja, ela não pode viver sem o poder do Espírito. A igreja, ela não pode viver sem efervescência. A igreja, ela não pode viver sem paixão, ela não pode viver sem fogo, ela não pode viver sem o mover do Senhor. Não pode. E nós precisamos ser levados pelo Espírito do Senhor nesse tempo a esse entendimento. Osivaldo de Araújo, um dos pioneiros desse trabalho, dessa obra, já não está mais conosco, o Senhor o recolheu. Enéas Toninho, um dos pioneiros da obra da renovação na nação brasileira, também já foi recolhido pelo Senhor. Queridos, eu estou aqui para declarar profeticamente que esse é o nosso tempo. O tempo deles passou, mas esse é o tempo de Deus levantar anônimos, esse é o tempo de Deus levantar homens e mulheres, essa é a nossa hora, esse é o tempo dessa geração. Quem tem ouvidos, ouça aquilo que o Espírito está dizendo. Diga amém, diga aleluia, dá um glória a Deus, um forte aplauso a Ele e um brado de liberdade nesse lugar. Aleluia! Eu olho para esse versículo, queridos, e eu sou impactado. Esse versículo Deus fez arder no meu coração no início desse ano. Jesus está tendo uma conversa aqui com Nicodemos. E sabe o que o Senhor está fazendo aqui? Ele está comparando o cristão que nasceu de novo com o vento que sopra. Isso aqui é tremendo, isso aqui é impactante. Aquele que nasceu de novo no reino de Deus é como o vento que sopra. Não está, o texto não está dizendo que será. Ele está dizendo que é. Isso aqui é identidade. E nós precisamos entender isso. Eu olho para esse versículo e eu vejo que eu não fui comparado com o vento parado. O Senhor que me transformou, o Senhor que me moldou, o Senhor que me deu um novo nome, o Senhor que me deu a salvação, me comparou com o vento que sopra. Irmãos, dias de calor é muita agonia, sim ou não? Dias de calor é muita agonia. Falta energia à noite, meu irmão, o ar-condicionado não funciona, o ventilador não funciona. Quem já viveu isso? Meu Jesus amado. De igual modo, a igreja vive exatamente assim. Quando não há o vento do Espírito, quando não há o mover do Espírito, quando não há a revelação da palavra, quando não há o agir de Deus. E eu fico a me perguntar, queridos, como está vivendo tantos cristãos que perderam a paixão, que perderam a fome, que perderam a sede, que perderam a devoção pelo Senhor. Não há mais interesse pelas coisas de Deus, não há mais interesse pela palavra, não há mais interesse pela oração, pelo jejum, pela intercessão, pela evangelização, por missões. Como esses crentes estão vivendo? O Espírito que em nós habita não é um agente estático. Não é um agente estático. O vento que sopra fala de movimento. O Espírito Santo não combina com inércia. O Espírito Santo não combina com morte. O Espírito Santo não combina, queridos, com conformismo. O Espírito Santo não combina com acomodação. O Espírito Santo nesse exato momento está vivo e ativo, se movendo sobre toda a face da terra, convencendo homens do pecado, do juízo e da justiça. Todo tempo ele está se movendo. Eu estava agora domingo na fila
de um açaí aqui na 25, aí a fila estava quilométrica. Irmãos, pastor, toma açaí também. Lembra-te de nós quando estiveres comprando 1 litro, daquele de 20. Estava na fila do açaí, irmãos, e a fila estava grande. Nicole, Lohane e a Hannah, dentro do carro, elas abriram o vidro, e a Hannah começou a sorrir para mim, papai, comecei a fazer coraçãozinho para ela da fila, assim, mandando beijo, e um cidadão que estava do lado disse, olha que lindo, era a deixa que eu queria, puxou conversa comigo. Irmãos, até o lugar, até o ponto do açaí, começou a rolar o evangelho ali. De forma que eu já estou com o contato dele, nós já estamos falando com ele, é um empresário, e certamente ele vai pisar aqui na igreja num dado momento, em nome de Jesus. Não podemos perder a oportunidade. O Espírito ele está se movendo todo o tempo. Aquele Uber que você chama, não é só para você dar glória a Deus quando, meu Deus, está dando R$7, aleluia. Não é só para isso, meu irmão. Não, pastor, não estou mais no Uber, eu estou no 99. Não é, meu irmão, só para vibrar com o preço da corrida. Pensa no pecador que vai estar dirigindo, meu irmão, aquele carro. Pensa naquela pessoa que vai estar dirigindo. É uma oportunidade que Deus está te dando. O Espírito Santo ele quer se mover. O Espírito Santo ele quer se movimentar. Escute algo, querido, escute algo. Eu fico imaginando se Deus nos colocasse lá em Ezequiel 37, naquele cenário daquela visão. Num vale de ossos secos, você só pode ser 2 coisas. Ou você é profeta ou você é osso. Se isso é uma realidade, queridos, espiritual, na vida, ou nós vamos funcionar como profeta, ou vamos funcionar como osso. Aí você decide o que você quer ser. Porque vai me parecendo, amados, que tantos crentes vão vivendo, se arrastando na vida cristã, todo o tempo precisando de oração, todo o tempo precisando de uma palavra amiga, todo o tempo precisando de um braço estendido, todo o tempo precisando de alguém que o anime, que o encoraje. Mas eu te pergunto, querido, quando você vai ser Ezequiel na vida de alguém? Talvez esse seja o tempo de Deus te usar para orar por outros. Talvez esse seja o tempo para você estender a mão por outros, abençoar a outros. E esse Espírito que está aqui sendo descrito em João capítulo 3, versículo 8, é esse Espírito que quer se movimentar na minha vida e na sua vida. Eu quero lhe desafiar a algo nessa noite. Não se acostume com liturgias mortas. Não se acostume com sistemas religiosos. Não se acostume com cultos mecanizados. E diga-se de passagem que você é o culto. O culto não é tão somente o que está acontecendo aqui. Você é o culto. Se você sai dizendo aqui que o culto não foi bom, é porque você não foi bom. É porque a sua adoração foi rasa. É porque a sua oração foi sem paixão. É porque o seu momento com Deus foi sem quebrantamento. Não se acostume, porque o Espírito Santo não combina com liturgia morta. O Espírito Santo não combina com sistemas religiosos. O Espírito Santo não combina com cultos mecanizados, com cultos que não são gerados nele, que não são promovidos por ele, que não são constituídos por ele. Então nós não podemos acender fogo estranho diante do Senhor. Pastor, é possível acendermos fogo estranho num culto de adoração a Deus? É. Isso está descrito na palavra. Se você for para 1 Samuel capítulo 2, você vai ver nos versículos de 12 a 17, de 2 sacerdotes que se acostumaram com a vida religiosa, Ofni e Finéias. Esse texto diz que eles desprezavam ao Senhor. Esse texto diz, queridos, que eles não honravam ao Senhor. Onde está a paixão, amados? Onde está o fervor? Onde está a sede? Onde está a fome? Onde está a entrega? Onde está a renúncia? Onde está o quebrantamento? Onde estão as lágrimas?
Deus que se moveu nos anos 60, que soprou nesta igreja, amados, a partir do ano 2000, trazendo renovo, trazendo restauração, tantas vidas. Eu quero te dizer que esse Deus não mudou. Eu quero te dizer que esse Deus insiste com a Igreja Batista Missionária da Amazônia. Eu quero te dizer que esse Deus, Ele não apagou as promessas que Ele tem para esse ministério. Igreja Batista Missionária da Amazônia foi estabelecida há 46 anos atrás para ser um gigante nessa cidade, nesse estado e nesta nação. Essa igreja foi constituída nesse bairro para uma revolução nessa cidade. Tem alguém que ainda crê nisso? Tem alguém que ainda crê nisso? Tem alguém que ainda crê nisso? Aleluia! Eles se acostumaram com aquele comportamento religioso, não se importavam mais com o Senhor. Irmãos, se nós formos ler Atos capítulo 10, a gente vai encontrar um episódio lá, porque alguém essa semana me perguntou: pastor, o que é religiosidade, pastor, que o senhor anda falando? E para mim um texto que explica muito bem, é aquele episódio que envolve o apóstolo Pedro, que está lá em Atos capítulo 10. Porque a religiosidade, ela impõe formas, mas o agir de Deus, ele arrebenta com essas formas. Pedro estava em cima de um telhado, naquele dia, lá em Atos capítulo 10, e ele estava com muita fome. E ele subiu no telhado e ele começou a orar. Estava orando. Pedro era sedento por Deus, era apaixonado pelo Senhor. E ele sobe num telhado e começa a orar, e de repente ele tem uma visão, ele entra num êxtase e tem uma visão. E naquela visão desce um lençol cheio de animais, que não faziam parte do cardápio de Pedro. Esse lençol desceu da onde, irmãos? Desceu da onde, irmãos? Do céu. E aí quando aquele banquete se apresentou diante de Pedro, uma voz que veio por intermédio daquela visão, dizia assim: Pedro, mata e come. Isso não está escrito, mas é como se Pedro tivesse repreendido naquela hora: eu não vou comer, porque esses animais são imundos. E o Senhor falou: Pedro, não chame imundo aquilo que Deus purificou. E ele disse: não vou comer. E por 3 vezes aquela voz insistiu com ele. Queridos, por que Pedro reagiu dessa forma? Porque o que ele estava vendo não cabia dentro da sua caixinha religiosa. Porque o que ele estava vendo não cabia dentro do seu quadrado teológico, não cabia. E eu quero te dizer que Deus é perito em arrebentar a nossa caixinha religiosa. Deus é perito em arrebentar essas cadeias que nos prendem. Nós somos peritos, queridos, em dizer: isso não é de Deus. O religioso é perito em dizer: isso não é de Deus. Mas quem é você para dizer o que é de Deus e o que não é de Deus? Pedro se comportou dessa forma porque aquilo fugiu do padrão. Enfiaram Pedro num padrão, dizendo: olha Pedro, Deus só fala assim. Olha Pedro, Deus só age assim. Olha Pedro, Deus só se manifesta desse jeito. Mas o nosso Deus, queridos, é uma fonte inesgotável. Deus muitas vezes vem com o seu mover, com o seu vento, de uma forma que você não está esperando. Eu estava esperando o vento dali, mas veio dali, irmão. Porque o Senhor, Ele se move como Ele quer e não como nós queremos. Irmãos, nós não temos dimensão do que era uma cadeia religiosa na vida de um homem de Deus e uma mulher de Deus. São prisões tenebrosas. Lhes disse terça-feira que depois do dia 13/11 a minha vida não foi mais a mesma. E você tem a liberdade de não querer acreditar, mas são experiências que nós precisamos ter com Deus, porque nós não podemos engessar o mover do Espírito Santo na nossa vida e nem na igreja, porque o Espírito é livre, o Espírito Santo é livre. A vontade que dá nessa noite é deixar o microfone aqui e dizer: seja bem-vindo, Espírito Santo.
Ele é livre. É por isso que quando o evangelho chega na vida de um pecador, é por isso que quando a obra da regeneração chega na vida do pecador, a maior obra dessa regeneração é deixar esse homem livre. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. No dia em que você aceitou Jesus, se arrependeu dos seus pecados, Deus tirou cadeias dos seus pés, Deus arrebentou as algemas dos seus braços, Deus tirou o jugo dos seus ombros, Deus te fez livre. Livre. Só que a igreja cada vez mais precisa entender essa realidade que há em Cristo, de liberdade, está lá o ímpio, queridos, todo encapetado, cheio de encosto, mas ele vai para uma balada, aí as escolas de samba nesse carnaval, investindo milhares de reais em fantasias, passando a noite toda e passando o ano inteiro se preparando. Saia por aqui hoje, você vai ver, por exemplo, aqui, pessoas, dezenas de pessoas aqui, em frente àquela Yamada que fechou, bem aqui, perto da feira de São Brás, já se preparando para as quadrilhas, para o festival de quadrilha de 2019, terça-feira quando eu saí daqui, em período chuvoso, eles estavam ali, debaixo de chuva, mas não arredaram, e muitas vezes a igreja se encontra dormindo, se encontra cansada, se encontra estressada, se encontra desanimada, sabe por quê? Porque está faltando o poder de Deus na tua vida, está faltando experiência com o poder do Espírito Santo, está faltando fogo nesse altar. E isso diz respeito a cada um de nós. Isso não é mágico, isso é construção, isso é relacionamento, isso é crente que já resolveu dentro de si, isso é crente que já entendeu: eu só tenho uma vida para queimar, eu só tenho uma vida para queimar, eu só tenho uma vida para queimar, querido. No céu, querido, você não vai precisar evangelizar, no céu você não vai precisar fazer missões, no céu, querido, você não vai precisar de muita coisa, tem muita coisa que é para aqui e agora. Façamos a obra enquanto é dia, porque a noite vem que ninguém mais vai poder fazer nada. E essa noite nos fala, querido, dos dias de tribulação que chegarão para a nossa vida, onde talvez a gente não terá o mesmo ânimo, o mesmo vigor, a mesma disposição do passado. É por isso que Eclesiastes chama a juventude: jovem, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Esse é o tempo, igreja. Esse é o tempo, igreja. Então nós não temos a dimensão do que são as garras da religiosidade. Isso é tão sério, queridos, que Pedro, eu falei quem? Pedro, é o Pedrão. É aquele que viu a glória do Senhor no Monte da Transfiguração, é aquele que viu demônios pessoas sendo libertas do poder dos demônios, viu o coxo andando, viu o cego enxergando. É o Pedrão que caminhou 3 anos lado a lado com Jesus, mas num dado momento, Paulo teve que repreendê-lo. Eu estou falando de nada mais, nada menos do que o Pedro, que viu a glória de Deus em Jesus como nenhum outro. Mas lá em Gálatas capítulo 2, Pedro estava com os gentios, comia, se divertia, brincava, interagia. Aí chegou uma turma junto com Tiago, que era a turma da circuncisão. Quando Pedro viu aquela turma da circuncisão chegando, Pedro começou a se afastar dos gentios, afastando. Porque ele teve medo dos da circuncisão, porque ele teve vergonha dos da circuncisão. Paulo, quando viu aquilo, não contou conversa. Diz o texto que Paulo o repreendeu cara a cara, olho no olho, porque religiosidade precisa de confronto, e a melhor pessoa para arrebentar as cadeias religiosas na nossa vida é o Espírito Santo de Deus.
Paulo chegou com Pedro e disse assim: Pedro, que comportamento é esse? Tu és dissimulado. Chamou Pedro de dissimulado. Agora, digamos assim, era o novo convertido repreendendo o velho convertido. Que conversa é essa, Pedro? Era mais ou menos assim, era mais ou menos Paulo perguntando: e aí, Pedro, como é que foi o encontro com Deus? Legal. Que conversa é essa de legal, Pedro? É tremendo. Como se Paulo estivesse perguntando: ei, Pedro, como é que foi o reencontro? Foi bacana. Que bacana, Pedro, é sobrenatural. Então a conversa era mais ou menos assim, porque Paulo estava dizendo assim: Pedro, como é que tu, sendo judeu, vives como gentio e queres que os judeus vivam como gentios? E querem que os gentios vivam como judeus, corrigindo. Esse foi o confronto. Porque a religiosidade, ela funciona exatamente assim. Estabelece leis para os outros, mas para si próprio, nada. Estabelece regras para os outros, mas para si próprio, nada. Querido, você é livre. Nunca aceite que líder nenhum, que pastor nenhum, que discipulador nenhum, que irmão nenhum, que ninguém coloque cadeias na sua vida, camisa de força na sua vida, coleira na sua vida, porque você é livre e Cristo te libertou para que você viva a vida de Deus em toda a plenitude da sua glória. Eu posso ouvir amém, aleluia, um glória a Deus e um forte aplauso ao Senhor. Só quem é livre nessa noite, libere um grito de liberdade. Aleluia! Livres. 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 O vento sopra onde quer. O espírito é incontrolavelmente livre. Ninguém pode prendê-lo. Ele é incontrolavelmente livre, ninguém pode prendê-lo. É como o vento. A Dilma tentou essa proeza de estocar o vento. Não sei como, de onde ela tirou essa ideia. Mas não tem como estocar vento, irmão. Não tem como controlar vento. Não tem como botar coleira no vento. Não tem como, botar camisa de força no vento. A maior marca do vento é a sua liberdade. Essa é a maior marca do vento. Sabe qual é a maior marca do cristão? É a sua liberdade. Diga para o seu irmão: seja livre. 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 Tem glória a Deus nessa noite? Você é livre para dar glória a Deus, meu irmão. Olha, quando eu falei que esse mover que veio no ano 2000 e tal, toda essa renovação que o Senhor nos trouxe, foi um divisor de águas, porque nós vivíamos um tempo aqui, meu irmão, que a gente contava glória a Deus no culto. Era só da Gelmo, glória a Deus. Ela sentava ali, e quando ela dava glória a Deus, todo mundo olhava para ver quem foi a... Aí, já ia chamar de miserável, você é próspera. Mas os religiosos vêm assim: quem foi a miserável que deu esse glória a Deus, que atrapalhou o culto? Então é por isso que foi um divisor de águas. Porque a religiosidade, queridos, é muito sutil. É muito sutil. Nossos cultos não podem ter clima de funeral. Nossos cultos não podem ser um ambiente de funeral. Nós vivemos a vida de Deus, e a vida que Ele nos trouxe é vida em abundância. É vida em abundância. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós caminhávamos como aqueles que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e se dizia entre as nações: grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Aleluia! Nós temos uma alegria que o mundo não tem, queridos. A maior marca do vento é a sua liberdade. O vento estabelece direção. O vento tem velocidade. O vento não tem limites. Não tem fronteiras, não tem barreiras, não tem restrições. Não dá para colocar uma placa na rua dizendo: vento, desvia, dobra para ali, vento. Não funciona isso com vento, não funciona. Não tente colocar o mover do Espírito dentro de uma caixinha, que não funciona.
Porque lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17, diz que onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Nossos olhos precisam se abrir para isso. O Espírito Santo, ele não está amarrado em nada e nem em ninguém. É por isso que desprendimento é o ápice da vida cristã. Quanto mais cheio do Espírito você for, quanto mais cheio da palavra você for, quanto mais transformado por essa glória você for, uma coisa vai acontecer na sua vida: mais desprendimento haverá em você. Desprendimento. Uma das melhores respostas que a gente pode dar na vida é assim: eu estou na mão de Deus. Quem está na mão de Deus aqui? Então diga para o seu irmão: fica frio, cara. Está esquentando por quê, hein? Por que está esquentando se está na mão de Deus? Está na mão de quem, Jair? Tem crente que está na mão de agiota. Tem crente que está na mão de tantas outras coisas. Você tem que estar na mão de Deus. Você não tem que estar na mão de homem nenhum. Você não tem que estar na mão da religião. Você tem que estar na mão de Deus. É a mão de Deus que te sustenta. Porque é a mão de Deus que quando abre uma porta ninguém fecha, e quando fecha ninguém abre. É a mão de Deus que move todas as coisas. Se a mão de Deus quiser parar o sol para você vencer uma batalha, Ele faz, porque operando o Senhor, ninguém impedirá. Você não tem que estar na mão de um político, você não tem que estar na mão de um juiz, você não tem que estar na mão de um advogado, você não tem que estar na mão de um médico. A sua confiança tem que estar no Senhor. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Teu choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu declaro profeticamente que o Senhor trará essa manhã de vitória na sua vida. O Senhor trará o alvorecer de um novo dia, de uma nova história, de uma nova estação para o teu casamento, para os teus filhos e para o teu chamado. Aleluia! Dê liberdade para o Espírito, querido. Dê liberdade para o Espírito, igreja. Liberdade é o ápice da vida espiritual. Livre. O pecado não tem mais domínio. A mentira não tem mais domínio. O engano não tem mais domínio. A prostituição não tem mais domínio. Liberdade é o ápice da vida cristã, é o apogeu da vida cristã, é a cereja do bolo da vida cristã. Deus não se submete à agenda dos homens, nem se deixa ser domesticado. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. O homem faz planos, e é do homem fazer planos, é claro, mas a resposta certa, ela vem de Deus. E é por isso que uma igreja tem que ouvir a voz de Deus. Temos que voltar a ouvir a voz do Senhor. Ele se revela. Irmãos, olha, uma das coisas que Deus mais fez no meio do povo de Deus, sabe qual foi? Se mostrar. Eu acho que essa frase, tu quer te mostrar? Eu acho que essa frase veio dessa antiguidade aí. Porque o que Deus mais fez no meio do povo de Deus foi se mostrar. Deus, Ele quer se mostrar. Deus, Ele quer se revelar. Deus, Ele quer falar. Deus, Ele quer ter intimidade com você. Enquanto os seus dormem, Ele alimenta. O salmista dizia: me deitarei, dormirei, logo pegarei no sono, pois Tu, Senhor, me faz descansar em segurança. O vento não tem forma, mas a religiosidade, ela tenta imprimir formas na gente. Tem que ser assim, tem que ser assado. A religiosidade, ela vai engessando a vida de Deus em nós. Assim como o curso do vento não pode ser mudado por ninguém,
O que Deus quer fazer também não pode ser mudado por ninguém. Onde está isso, pastor? Jó, capítulo 42. Os planos do Senhor não são frustrados. Os planos de quem que não são frustrados? Então, quando você faz planos, esses planos se frustram. Esses planos são do Senhor ou são os seus? Porque os do Senhor não são. Olha que coisa linda. Então, quando os seus planos se frustram, porque o do Senhor jamais, não se deprima, querido. Ressignifica isso. Ressignifique isso. Dizendo, se frustrou, é porque era meu. Foi eu que construí isso. Foi eu que desenhei esse castelo. Porque os planos do Senhor não são frustrados. Abraão quis ajeitar isso com Agar. Está demorando muito. Eu vou dar um jeito. Vem cá, Agar. Aí correu para o abraço. Nasceu Ismael. Até hoje um problemão. Nada contra, se você tem filho, Ismael. Estou falando do Ismael, lá da desobediência. Mas os planos do Senhor não são frustrados. Abraão não era com Agar, era com Sara. Então a gente funciona muitas vezes assim, porque não sabemos esperar. Não sabemos esperar o nosso tempo. Somos vencidos pela impaciência. Somos vencidos pela precipitação. Aí nasce o Isaac, sabe, filho da promessa. E a gente pensa que o vigor e a vitalidade que Deus trouxe para Abraão foi só para gerar Isaac. Não. Escute algo, o caminho de Deus é perfeito. Quando Ele decide botar a mão na sua cabeça e tu vai caminhar debaixo da minha mão, isso é para sempre. Olha, quando Deus te marca com o Espírito Santo, quando Ele te sela, já era. Tanto é que ele tem um filho com a Sara. Depois a Sara morre, ele casa com a Quetura, e aí ele fica Quentura. Teve mais não sei quantos filhos com ela. As irmãs botaram assim a mão na boca, ficaram envergonhadas, mas o Senhor, Ele nos renova em todas as áreas, irmão. Quem crê aqui, diga amém, dê um aplauso ao Senhor, irmão. Te anima, irmão. Renovação do Senhor nas nossas vidas é para todas as áreas. O Espírito Santo, queridos, Ele pode te levar a lugares que você nunca imaginou. Ele pode fazer coisas na sua vida que você nunca imaginou. Porque Efésios 3:20 diz: aquele que é poderoso para fazer em nós muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Você não pode esquecer disso. Então tem um poder operando na nossa vida, e é esse poder que se encarrega de tudo. Pior besteira da vida cristã é você tentar conseguir as coisas na sua força, no seu braço. Você vai perder. Dos maiores segredos da vida cristã é entregar nas mãos do Senhor, é descansar nele, é confiar nele. Posso ouvir amém, igreja? E o texto diz: onde quer. Irmãos, Deus sempre está agindo do jeito que Ele quer, não é do jeito que a gente quer. Posso ouvir amém? Significa que Ele sempre está mudando as configurações das coisas. Olha que coisa. O vento sopra onde quer. Deus, vez por outra, vai pegar esse vaso velho, minha vida é a sua, e vai plaft, no chão. Você vai olhar: meu Deus, minha vida está só o caco. Aí Ele vai, do jeito que Ele sabe fazer, refazer esse vaso. Por isso que há esperança aqui nessa noite. O Espírito Santo está falando isso aqui agora. Há esperança para a sua história aqui nessa noite. Nada está perdido. Há esperança para o teu casamento.
para a tua vida financeira, para o teu chamado, ministério que foi enterrado, que foi sepultado pela religiosidade. Eu quero dizer algo aqui para a igreja. Irmãos, escute isso, mas escute muito bem. E que isso seja libertador para todos nós. O pecado de Adão em nós, desde quando nós estávamos no ventre e até aqui, o que o pecado fez com a minha vida e com a sua vida até hoje? Só nos arrebentou, sim ou não? O pecado nos arrebentou emocionalmente, nos arrebentou moralmente, o pecado nos arrebentou em todos os sentidos da palavra. É por isso que a nossa linguagem como família de Deus, é por isso que as nossas palavras como povo de Deus tem que ser levantando o outro. Porque o pecado, Satanás e companhia já se encarregaram de estragar a vida do homem. E quando nós emprestamos a nossa boca para a fofocalhada no meio da igreja, para depreciar a vida do outro irmão, sabe? Nós estamos, queridos, fazendo o papel do reino das trevas, daquilo que os demônios são constituídos para fazer, são os nossos acusadores. É por isso que a fala da igreja, a fala da membresia da igreja, a fala de cada irmão, a fala de cada líder, de cada discipulador, tem que ser abençoando o outro, tem que ser levantando o outro, tem que ser se alegrando com o outro, tem que ser dizendo: meu filho, vai lá, meu filho, é isso mesmo, Deus é contigo. Jesus, ele não veio chamar os sãos, ele veio chamar os enfermos, e foi assim que nós chegamos no reino de Deus, arrebentados. Mas muitas vezes nós acabamos de matar o outro. Sim ou não, igreja? Onde quer, Deus sempre está mudando as configurações dos nossos planos, dos nossos sonhos, dos nossos projetos, das nossas expectativas. Então não seja usado pelo inimigo para impor limites na vida de ninguém. Se tem um coração de um líder que eu acho muito bonito na Bíblia, é o de Moisés. 70 anciãos profetizando lá em Números capítulo 11, e terminou aquele momento de profecia, e 2 sedentos e apaixonados continuaram na tenda, profetizando: quero é Deus, eu quero é Deus, o encontro é tremendo. Eles estavam lá, continuaram dentro da tenda. Aí foi um fofoqueiro lá com Moisés e disse assim: Moisés, manda aqueles 2 se calar a boca, porque o mover já acabou e eles estão lá profetizando. Moisés olhou e disse assim: quem dera que todo Israel profetizasse. Eu quero te dizer que esse Deus não mudou. Esse Deus está dizendo hoje aqui: quem dera que toda essa igreja fosse líder de célula, quem dera que toda essa igreja fosse discipuladora, quem dera que toda essa igreja fosse missionária, quem dera que toda essa igreja fosse intercessora. Quem crê, diga amém. Precisamos, amados, ter esse coração, precisamos ter esse olhar. Queridos, hoje, eu trabalho com jovens, mas dentro de mim tem nações. Você não é obrigado a acreditar. E eu vou mais um pouquinho além, pelo Espírito de Deus, em lhe dizer, e falo isso profeticamente: os sonhos que Deus tem para a sua vida não cabem dentro das 4 paredes dessa igreja. O sonho que Deus tem para a sua vida, quando Deus decidiu te salvar, quando Deus decidiu te chamar, Ele te viu fazendo discípulos das nações da terra. Ide, portanto, e fazer discípulos de todas as nações. Diga para o seu irmão: Deus quer te usar muito. Sonhos de Deus para as nossas vidas não cabem dentro das 4 paredes. É muito pequeno, pastor Elton, a gente terminar o nosso ministério com um auditório de 600 lugares. Deus quer estender essas tendas. Deus quer ampliar essas tendas. Hoje você está aqui
Mas não duvide do que o poder de Deus pode fazer através da sua vida. Pode ser que daqui a 10 anos o Brasil ouça muito ainda sobre o que Deus estará fazendo através da sua vida nos próximos anos. Não subestime o poder de Deus. Não subestime. Nunca vamos entender o agir de Deus na vida do outro, irmãos. Para com isso. Não perca tempo com isso. Aí tem gente que tinha uma carreira brilhante para ser juiz, aí deixou tudo para ir para a África como missionário. Meu Deus, ele está doido. Não perca tempo querendo entender o agir de Deus na vida do outro, porque as coisas de Deus são loucura. Deus pega as coisas que não são, né, glória a Deus? Deus pega as coisas que não são para confundir as que são. A sabedoria do mundo é louca diante da sabedoria de Deus. Nunca vamos entender o agir de Deus, muitas vezes numa outra igreja. Uma vez os discípulos chegaram com essa conversa: Senhor, tem uma turma ali, diz que está evangelizando no teu nome, olha Jesus. Jesus deu logo na lata: quem não é contra nós, é por nós. Então não quero entender o agir de Deus na vida do outro. Vai ter hora que Deus vai usar a mula para falar com alguém. Ah, mas nunca usou para mim. Talvez para ti vai usar o grande peixe, para tu ficar 3 dias debaixo d'água, para ver se acorda Jonas, fujão, fariseuzão. Às vezes a gente precisa desse chacoalhar. Não queira impor o seu jeito, as suas formas, as suas maneiras na vida do outro. Seu jeito é seu jeito, e o jeito do outro é o jeito do outro. Posso ouvir amém? Você não tem que aceitar ser alguém fora da essência que Deus estabeleceu na sua vida. Você não tem que aceitar viver um chamado que Deus não te chamou para ser. Os dons, eles são diferentes. A unção que Deus estabelece na sua vida, querido, é para você. Elias funcionou com uma unção, mas Eliseu funcionou com uma unção dobrada. E se tivesse mais alguém na fila, seria a unção triplicada, que seria o Geazi. Era para ser o Geazi. Mas aí, como Eliseu não quis o ouro e a prata do Naamã, o Geazi foi por trás. Pegou Naamã no meio do caminho: olha, Naamã, meu senhor mudou de ideia. Aí ele está pedindo o ouro e a prata. Se deu mal. Nunca venda, querido, a unção. Nunca negocie a unção. Nunca abra a mão da unção. Diga amém, diga aleluia, dá um glória a Deus nessa noite. Nunca. Não se venda. Não se venda. Pastor, qual é a finalidade do vento? Para a gente terminar. O vento, eu não disse que eu estou terminando, para a gente começar a terminar. A finalidade do vento, uma das funções do vento, sabe qual é? É derrubar a folha velha das árvores. E eu consigo ver isso naquele homem lá do Salmo 1, verso 3. Aquele homem do Salmo 1, verso 3, ele está plantado junto a ribeiros de água. E a Bíblia diz que aquelas folhas, elas nunca caem. Elas só se renovam. Então essa é uma das finalidades do agir de Deus na nossa vida, trazer renovação. Olha, uma outra coisa que o vento faz, ele espalha o fogo. Às vezes o fogo começou aqui, aí bate o vento, aí vai se alastrando, vai se alastrando. Mover do Espírito tem essa função na nossa vida. Porque aquilo que não queima em você, não vai queimar na vida de ninguém. Você é um tição, querido. Amém? Esposa, chame o seu marido de tição. Homem de Deus, inflamado pelo fogo do Espírito. E falar em homem de Deus, está chegando o curso Homens de Honra. Estamos caminhando para 150 inscritos. Quantos homens de Deus nós temos aqui? E homem de Deus que está aqui, faça um bem para você. Faça um bem para o seu casamento, para os seus filhos. Todos nós estamos no mesmo barco.
Sabe, os homens que vão estar chorando aqui nesse curso, a gente vai estar chorando junto também. A gente está no mesmo barco. Nós, pastores, precisamos tanto de Deus como você precisa. Deus é bom. Uma outra função do vento, ele impulsiona o kitesurf, impulsiona os paraquedas. Sabe, João 16:13 diz que o Espírito Santo ele vai nos guiar a todo o caminho da verdade de Deus. Às vezes a gente está tão cego, queridos, mas o Espírito Santo ele vai nos guiar. A gente só precisa depender dele. Pelo Espírito é assim que viveremos, sem tradições humanas, incendiados, livres das mentiras de Satanás. O texto diz também que ouves a sua voz. Irmãos, nós vivemos num mundo de muitas vozes, sim ou não? E às vezes tem vozes que se levantam na sociedade, dentro de casa, na vizinhança, na escola, na universidade e até dentro da igreja, querendo parar você, querendo frear você, querendo dizer que você não serve. Mas eu quero te dizer, querido, que é Deus que determina todas as coisas. Deus tem algo contigo. Deus tem algo com você. Pode dizer amém? Deus tem algo com você. Você não se governa, querido. Existe uma voz de comando. E o versículo diz: mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é o vento do Espírito, é misterioso. Eclesiastes 11:5 chega a dizer: assim como tu não sabes o caminho do vento, e nem como se formam os ossos no ventre da grávida, assim também não conheces as obras de Deus que faz todas as coisas. O agir de Deus é misterioso, amado. É por isso que o chamado da vida cristã é para a dependência. Dependência. O Espírito sopra dentro de uma incompreensibilidade. Ele não sopra como nós queremos, ele sopra como ele quer. Tenta entender o que aconteceu com a vida de Jó. Não dá para entender, irmãos. Aquele homem era reto, aquele homem era íntegro, aquele homem era temente, aquele homem se desviava do mal, aquele homem era elogiado por Deus. Tenta entender, não entra. Então às vezes Deus vai se mover dentro de uma incompreensibilidade, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não são só coisas boas, não são só coisas boas, todas as coisas cooperam. O Espírito ele sopra onde nós jamais sopraríamos. O Espírito Santo não tem discriminação. Os religiosos se chocarão com o que eu vou falar, mas o Espírito Santo nesse exato momento está nos prostíbulos, nas baladas, nas praças, nas esquinas, convencendo o homem do pecado, do juízo e da justiça. 10 dias, 15 dias de convertido, eu estava dentro de uma danceteria, ainda tinha atadura para ser tirado da minha vida, dentro de uma balada, Ouro Negro, na Humaitá. Quem riu é dessa época. Eu te vi lá, eu sabia que eu tinha te visto lá. Tinha bebido naquela noite, a bebida não fez efeito no meu corpo, e eu tenho ainda essa voz ecoando nos meus ouvidos, como que dizendo: aqui não é mais o teu lugar. Foi a última vez que eu pisei numa danceteria e a última vez que eu botei bebida alcoólica na minha boca, porque quando Deus fala, acabou. Quando Deus fala, a libertação. Quando Deus fala, a cura. Basta uma palavra. Quando Ele ordena uma palavra, tudo se transforma e tudo se muda. E que o Senhor esteja liberando decretos de vida aqui nessa noite, que o Senhor esteja te liberando para algo novo, para uma nova estação e para um novo tempo na sua vida. Quem crê, diga amém, diga aleluia, dá um glória a Deus, forte aplauso e dá o seu grito de liberdade. Aleluia! Deus é Deus. Meu Deus, é tanta riqueza nesse versículo. Mas eu termino dizendo assim. Esse versículo diz assim, ele termina dizendo: assim é. Isso aqui para mim é identidade.
A Bíblia está dizendo que a gente vai funcionar na vida cristã como o vento funciona. É por isso que os nossos cultos não podem ser estáticos, porque aonde você está, tem vento. Assim é aquele que nasceu de novo. É por isso que os nossos cultos a cada dia precisam ser impregnados pela vida de Deus. É por isso que nós somos transformados de glória em glória. A minha adoração nunca pode ser como a de ontem, como a do mês passado. Não, querido. Se aquilo que Deus fez nos anos 60, se aquilo que Deus fez a partir do ano 2000 nessa igreja, eu quero te dizer que Ele continua querendo fazer coisas maiores ainda, coisas mais gloriosas ainda, coisas mais tremendas ainda. Quem crê, diga amém. Eu comecei esse culto perguntando: aonde está o ardor dos anos 60? Aonde está a paixão que queimou no nosso coração? Vamos ficar de pé, queridos.